queridos, vamos aproveitar esse momento para nós compartilharmos a palavra do Senhor. Depois da mensagem nós vamos ouvir mais um louvor e assim estaremos contribuindo para as ofertas e os dízimos para a casa do Senhor. Eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo nesta noite na palavra de Deus. E eu até vou pedir para o menino não colocar no telão os versículos para que você possa acompanhar na sua Bíblia junto comigo. Amém? Nós estamos já há alguns dias com o propósito de falarmos sobre o Evangelho de Mateus. E esse propósito é durante a semana, né? Na quarta e na sexta-feira. No domingo nós achamos por bem de nós escolhermos um tema diferente para falar. Então na quarta-feira nós voltamos novamente a falar sobre o Evangelho de Mateus e temos que correr para encerrar essa semana que vem, porque na outra semana nós já vamos entrar em outro assunto. E como esse assunto que eu vou tratar com os irmãos nesta noite é um assunto que tem me deixado assim bastante preocupado, e eu tenho estudado muito a esse respeito, eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Talvez não seja assim uma mensagem, uma pregação evangelística que nós vamos tratar nesta noite, mais voltada para um estudo bíblico do que para uma mensagem evangelística. Amém? E na verdade assim, o assunto que eu quero tratar com os irmãos é sobre o culto a Deus. O que é o culto a Deus e o que é que Deus exige de nós no seu culto. Porque Deus tem a sua exigência, né? A Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso. É isso? Deus é um Deus zeloso. E Deus gosta das coisas bem organizadas. Então se você puder me ajudar nesta noite, não se movimentando, não conversando, procurando se locomover só se for com muita necessidade, para que você possa entender a palavra de Deus. Amém, querido? O texto que eu li nesta noite é um texto bastante conhecido em João capítulo 4, falando do encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. E a exigência do culto da parte de Deus, ele vem desde o Antigo Testamento. Lá no deserto, Deus já exigia do povo uma adoração. É claro que de uma forma bem diferente da forma que nós adoramos hoje, porque no Antigo Testamento as coisas eram um pouquinho mais difíceis, e parece que a exigência era um pouquinho mais rigorosa, né? E antes, no Antigo Testamento, se eu fizesse, muito bem; se eu não fizesse, dependendo do jeito que eu faria, até corria o risco de ser morto, porque Deus não se agradava de alguém que fizesse as coisas mal feitas para Ele. Então eu fiz aqui algumas anotações, eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite. O Antigo Testamento, tudo que está no Antigo Testamento é sombras das coisas futuras. Amém? Todo ritual que nós lemos no Antigo Testamento, de sacrifício, de oferta, do que o homem tinha que fazer no Antigo Testamento, eram sombras das coisas que estavam por vir. Eram sombras. Mais na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre sombras. Mas para a gente entender o seguinte: a salvação, o plano da salvação é o mesmo tanto no Antigo Testamento como no Novo. As pessoas eram salvas pela fé e não pelas obras. Salvação pela graça e não por merecimento. Isso tanto no Antigo como no Novo Testamento é do mesmo jeito. A única diferença é que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento pela fé, acreditando no Messias que ainda viria. E hoje nós somos salvos pela fé, acreditando no Messias que já veio. Então, sombras é você olhar para algo e você sabe que tem algo ali perto de você, mas você não sabe quem é e não sabe como é aquela pessoa. E quando você olha para a pessoa e tira os olhos da sombra, você começa na verdade a entender quem é a pessoa. Se a pessoa tem olhos azuis, se tem cabelo comprido e assim por diante. Então as coisas do Antigo Testamento eram sombras das coisas futuras. Como Cristo veio aqui na terra, e o que nós lemos no Antigo Testamento eram sombras falando da pessoa de Jesus. Então após a vida de Jesus aqui na terra, as coisas mudaram, a situação mudou, a maneira de adorar a Deus mudou. Então hoje não há necessidade mais, como no Antigo Testamento, que havia-se algumas ofertas que as pessoas levavam para adorar a Deus. Era muito sangue que corria num culto de
sacrifício a Deus. Eram muitos animais que eram degolados, que eram mortos ali, sangue de animais, entranhas de animais que tinham que ser tirados e jogados fora. E era uma coisa assim muito estranha, né, aos nossos olhos hoje, se tivéssemos que fazer isso. E quando Jesus vem conversar com a mulher samaritana, na mente da mulher samaritana ainda está se passando algumas coisas assim. Como é que a gente faz, Jesus? Né? E samaritanos são povos que eram uma mistura de judeus com outros povos. Toda vez que você ouvir falar de samaritano na Bíblia, é uma mistura da raça judaica com algumas outras raças, babilônicos e outros assim. Não vamos entrar nesse assunto agora. Mas quando você ouvir falar de samaritano na Bíblia, você já imagina que era uma raça, de uma mistura, como o japonês casando com o brasileiro, e aí dá uma raça meio misturada, né? Algo que fica meio misturado, nem brasileiro nem japonês, né? É a mesma coisa uma pessoa negra casar com uma pessoa branca, e aí mistura a raça e assim por diante. Então, era mais ou menos isso que estava acontecendo. Quem era o samaritano? O samaritano era uma pessoa que veio de uma raça misturada. Tinha sangue de judeu e sangue de outros povos. Então, o encontro que Jesus tem com essa mulher samaritana, ela quebra um pouquinho algumas barreiras que existiam no Antigo Testamento e para o povo judaico. Até porque o povo judeu não gostava de samaritano. O povo judeu não ia com a cara de samaritano. E isso Jesus veio e graças a Deus que Ele quebrou essa barreira e as coisas foram mudadas, né? Então, eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite sobre o lugar de adoração, o que era feito a adoração e o dia da adoração, que era algo que a gente tem pesquisado bastante, eu tenho aprendido muita coisa e eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite nesse assunto. Amém, querido? Amém? Então, no versículo 21 do texto que nós lemos, nós vamos aprender alguma coisa aqui com respeito a esse assunto. A mulher disse no versículo 20 para Jesus o seguinte: os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então, quando Jesus tem um encontro com aquela mulher, a mulher começa a questionar Jesus. Primeiro ela questiona que samaritano não conversa com judeu. Então esse já é o primeiro questionamento. Ela diz para Jesus: Senhor, como tu sendo judeu vem para mim que sou samaritano? Primeiro que o judeu conversando com a mulher já era meio esquisito. Até eu falei aqui, acho que semana passada, sobre esse assunto. Tinha algumas coisas muito esquisitas aqui. Primeiro, o judeu conversando com a mulher sozinho, já era esquisito. Segundo, um judeu conversando com um samaritano, já é outra coisa esquisita, porque não existia esse diálogo, né? Terceiro, um judeu perto de um poço, porque poço era o lugar onde as mulheres iam tirar água, e não era normal o judeu ficar ali perto do poço, porque tirar água era coisa de mulher e não de homem. Você não vai ver o homem tirando água no poço, mas sim as mulheres. Então as mulheres se reuniam, saíam das suas casas e vinham até o poço para tirar água. E naquele momento Jesus está ali, no lugar onde ele não deveria estar. Segundo, ele conversou com a pessoa que ele não deveria conversar. E o momento ali que era algo também que ele não deveria ter feito. E no versículo 21, Jesus responde à mulher dizendo assim: Jesus disse à mulher: crê-me que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então Jesus muda tudo aqui. Jesus está falando assim porque as mulheres, o monte que a mulher está falando aqui é o Monte Gerizim. É o monte onde, o lugar onde tinha, os samaritanos tinham construído um templo para adorar o Deus deles, do jeito deles, que não era o mesmo jeito que os judeus adoravam. Então, quando Jesus chega para a mulher, ela pergunta: escuta, os nossos pais ensinaram que nós devemos adorar aqui no Monte Gerizim. Agora os judeus dizem que a gente tem que ir para Jerusalém para adorar. E agora eu fiquei meio confuso aqui, Jesus, preciso que o Senhor me ajude a entender isso aqui. Aí Jesus disse assim: mulher, chegou uma hora que agora não é nem Monte Gerizim e nem Jerusalém. Eu vim aqui para mudar o negócio. Eu vim aqui para mudar tudo. E a primeira coisa que Jesus faz é que Jesus derruba por terra o templo. Jesus fala assim: ó, adorar a mim, adorar a Deus não é o lugar. E a mulher estava preocupada com o lugar de adorar a Deus. Se bem que hoje nós não estamos, nós podemos achar alguns crentes, algum cristão que vem para a igreja para adorar a Deus. Até nós costumamos perguntar isso, né? Quantos vieram aqui para adorar a Deus nesta noite? E muitos, na empolgação, levantam a mão, porque é claro que nós viemos fazer isso, mas a adoração perdeu o lugar, viu, irmãos? A adoração a Deus perdeu o lugar.
Não existe lugar de adoração. Aonde eu vou adorar a Deus? Não, na igreja? Não, eu vou adorar a Deus na minha vida. Então aonde eu estiver, eu adoro a Deus, porque eu sou o templo e morada do Espírito Santo hoje. Então isso aqui é o templo, Deus preparou isso aqui para a gente se reunir e cantarmos, adorarmos e orarmos aqui. Não tem nada de errado a gente se reunir aqui. Mas o que nós não podemos imaginar é que nós viemos aqui somente para adorar a Deus. Nós vamos adorar a Deus aqui durante alguns minutos, até 9 ou 9h30. A hora que saímos daqui, nós continuamos adorando a Deus em casa. Amanhã, quando você for levantar para trabalhar, lá no seu trabalho você continua adorando a Deus. Então Jesus disse assim, não é nem lá e nem aqui, é em todo lugar. Então chegou a hora que nós vamos mudar esse negócio. E o templo, Jesus ele teve um respeito muito grande pelo templo, né? Nós sabemos que no Antigo Testamento Deus mandou construir o tabernáculo, que era uma tenda que montava e desmontava, e de repente, quando o povo entrou na terra prometida, depois de algum tempo, Salomão constrói um templo, que os irmãos com certeza conhecem a história de um templo que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. E quando Jesus chegou, ele olhando aquele templo que foi construído, ele tem um zelo pelo templo. Tanto é que ele tem um zelo que ele chega aí na porta do templo e vê alguns cambistas, alguns vendedores que estavam vendendo coisa dentro da igreja, dentro do templo, e Jesus pegou o chicote e deu-lhe chicotada em todo mundo, né? Virou mesa de perna para cima e acabou com toda a bagunça, né? E ele disse assim, vocês estão fazendo da casa do meu pai convite de ladrão. Vocês vêm para a casa do meu pai para vender aqui, que negócio é esse? Está errado. A casa do meu pai será chamada casa de oração. E eu queria que você acompanhasse comigo na sua Bíblia, em João, capítulo 2, e o versículo 19, que Jesus fala algo muito maravilhoso aqui. João 2, vamos aprender um pouquinho a palavra do Senhor, né, irmãos? É muito bom a gente aprender a palavra de Deus. João 2, versículo 13, olha o que diz assim: estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito uma rosário, ou um chicote de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como bois, ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de vendas. E os discípulos se lembraram: o zelo da tua casa me devorará. Respondeu, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostra para fazer isto? Jesus respondeu, disse: derrubem esse templo, e em 3 dias eu levantarei. Aí disseram os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo. Agora como é que o Senhor vem dizer para nós que em 3 dias o Senhor vai construir esse templo, se assim nós derrubarmos? Jesus olha para aquele templo bonito e diz assim, derrubem esse templo, e dentro de 3 dias eu vou levantar ele. É claro que deixou todo mundo confuso, porque foi 46 anos para construir um templo daquele, e de repente Jesus chega e diz assim: 3 dias eu construo outro templo. Todo mundo ficou perdido sem saber o que falar. E lá na frente, no versículo 21, ele diz assim: mas ele falava do templo do seu corpo. Então o que Jesus estava falando? Derrube esse templo que eu vou construir em 3 dias. Jesus estava falando do seu próprio corpo, quando ele ia morrer, e em 3 dias ele ressuscitaria. Entenda isso aqui, querido. Então Jesus está dizendo assim, acabou o local da adoração, não tem mais lugar de adoração, agora o templo será derrubado. E isso depois de 40 dias, depois de 40 anos após a ressurreição de Jesus. Para quem conhece a história, nós sabemos que o rei Tito entrou em Jerusalém, o general Tito destruiu, e o templo caiu abaixo. Foi destruído Jerusalém e o templo todo. Se cumpriu aquilo que Jesus tinha dito. Mas Jesus estava falando que em 3 dias ele ressuscitaria, ou seja, em 3 dias eu vou construir esse templo novamente. Isso é maravilhoso, querido, porque Jesus está falando de um novo templo. Jesus começa a entrar nessa questão porque a mulher perguntou para ele: é ali ou é aqui que nós adoramos? Jesus disse: não é nem lá e nem aqui. Eu vou construir um novo templo. Esse lugar de adoração será destruído, mas em 3 dias eu vou construir um novo templo. E a Bíblia diz que Jesus morreu, ele ressuscitou em 3 dias. Amém, querido? Amém. Jesus ressuscitou. Depois Jesus vai usando os apóstolos, e os apóstolos vão aceitando essa mudança e nos ensinando. E eu queria que você fosse para 1 Coríntios capítulo 3.
1 Coríntios capítulo 3, que é maravilhoso o que Paulo está dizendo aqui. E aqui a gente vai começar a entender. E se a gente não entender isso aqui, a gente não vai saber o que é adoração. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que o templo de Deus, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Quando Jesus estava falando que em 3 dias ele ia ressuscitar, ele ia construir um novo templo, ele estava falando do quê? Da ressurreição do seu corpo. Deus usando o apóstolo Paulo dizendo assim, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então quem